Deixa eu te dar uma pergunta. Como é que é a sua história com Jesus, assim? Você já vem de a gente usa esse termo na igreja, de um berço de ouro? Você já nasceu numa família de cristãos, de crente e tal? Se sim, e como é que foi o seu encontro com Jesus nesse processo? Beleza. Cara, olha só, a minha história talvez é a história de centenas de ministros muito parecidas, né? Eu nasci num lar cristão, nasci na igreja e a minha família toda é cristã, da Assembleia de Deus aqui na minha cidade. Então eu nasci dentro desse contexto de igreja já, de culto e tal. Mas nós tivemos algumas histórias peculiares na minha família que a gente acabou se afastando de Jesus, como família mesmo. Alguns períodos da história assim, do meu pai, de falência e tal. E eu com 16 anos, eu me afastei de Jesus de verdade. Uhum. Sabe, eu abandonei e tal, virei as costas pro Senhor e parei com tudo. Só que é aquele negócio, né, cara? A gente criado numa igreja e Deus sempre falava muito com a gente, assim, Deus usava profetas e o Senhor sempre movia muito o meu coração para aquilo que eu faço hoje. Desde pequeno, eu sempre gostei de servir na igreja e tal, Eu era, por exemplo, do cultinho de criança, eu era o único que cantava. Uhum. Teatro, eu era o único que queria fazer. Eu sempre gostei muito, sempre quis servir, sabe? E aí, cara, com 16 anos me afastei. E eu voltei com 19 anos de idade, cara. Com 19 anos de idade foi quando eu voltei para Jesus de verdade. Eu tive uma experiência com Deus muito forte Como é que foi? De uma resposta de Deus. Eu era formando em Direito, estava estudando Direito. Uhum. Na verdade, estava bem no início da carreira jurídica e tal. E tem um determinado momento da nossa vida que a gente pensa que a gente tá, cara, tô bem, tô no auge, tá tudo sob o meu controle, não preciso de mais nada, tá tudo dando certo e tal. E eu tava nessa pegada, cara. Tava dando tudo certo, tava na faculdade, eu tinha ganhado um prêmio na época de garoto calouro com a minha esposa, tava fazendo propaganda de televisão pra universidade, tava inventando um monte de coisa, tava bem envolvido assim, e longe do Senhor. Uhum, na sua vida profissional. Aí no dia 23 de abril de 2009, uma quinta-feira, eu acordei de manhã e, cara, aquele dia eu experimentei do pior que o inimigo poderia fazer comigo, sabe, cara? Assim, de angústia, de sensação de morte, emocional de olhar mesmo pra minha vida, isso, cara, e espiritual também, sabe? Porque eu vi quão vazio eu estava, quão distante. Cara, foi uma coisa muito doida, porque foi uma sucessão de várias coisas. Eu vou poupá-los aqui, porque são coisas até muito pessoais. Sim. Mas que me feriram demais, me tiraram o meu chão. E aí, cara, é onde o ser humano lembra de Deus, né? Quando o chão vai embora, sim, a gente, cara, peraí, eu tenho uma promessa do Senhor sobre mim. Será que ela existe? Será que ela ainda está de pé? Será que Deus realmente tem um plano comigo e tal? E foi o que eu fiz, cara. Eu procurei naquele dia um irmão que passava por mim, porque orar no monte sempre e tal. Tentei encontrar ele para ver se ele me levava para orar. Não consegui. Tentei ir na minha igreja, a porta estava fechada da igreja. Não consegui. Você chegou a ir lá? Fui na porta da igreja, cara. Tinha uma pantográfica. Eu me lembro que eu tava chorando assim, cara, e a igreja fechada. E aí, cara, eu fui para casa. E aí no meu quarto, no chão do meu quarto, eu fui pro cantinho da cama assim, dobrei os meus joelhos e falei: Jesus, olha, eu cansei, Senhor, eu quero morrer. E abri meu coração, cara. Foi talvez a oração mais sincera da minha vida que eu fiz pro Senhor naquele dia. E eu falei: Jesus, se tem alguma esperança comigo, se o Senhor realmente tem um plano com a minha história, se o Senhor quer me usar realmente para a tua glória e tal, eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou morrer. E aí, cara, eu peguei uma Bíblia, fui no quarto da minha mãe, peguei uma Bíblia, que era a Bíblia que meu avô havia deixado de herança e tal, e abri um texto bíblico e abri Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Cara, era a minha oração, era aquilo que eu estava vivendo, cara. E, cara, eu chorei muito
E eu falei, Jesus, se é real, se isso não é algo sorte, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Vai, fechei a Bíblia e abri. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Obviamente que isso não é uma doutrina, é uma experiência, né? Foi o que aconteceu comigo e foi o que foi suficiente para eu tomar a melhor decisão da minha vida, cara. Eu coloquei o meu rosto no chão, cara, eu falei, Senhor, eu nunca mais vou te abandonar. Jesus, eu vou te servir com toda a minha vida, com tudo aquilo que eu puder, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu fiz 30 dias de oração de madrugada, cara. Quando terminou, cara, eu era outro garoto. Meu namoro com a minha esposa, que é a minha primeira namorada, mudou. Tudo mudou, cara. Eu digo assim, cara, que o se tornar crente, né? Ou se tornar evangélico, cristão, cara, pra mim foi uma metamorfose absurda. Foi tão genuíno a transformação que eu tive da parte do Senhor, que no outro dia tinha algumas músicas que eu gostava de ouvir, por exemplo, e cara, que me deu ânsia de vômito. Coisa muito doida, assim, muito doida. Sério mesmo. Cara, isso é muito louco. Eu ouvi... Não tem a parada de ser música do mundo, música gospel. Não, aquela música, aquela letra que eu não sabia o que era tal, mano, me deu ânsia de vômito. E você diz ânsia literal, assim, tipo... A ânsia literal, cara. Eu tava dentro do carro com um amigo meu, um Fox, eu me lembro como se fosse hoje. Ele ligou, cara, eu comecei a falar, meu Deus, cara, tô passando mal. Cara, pode baixar a música, cara, baixar a música e acabar, mal-estar. Foi muito doido, louco, cara. Foi cara? muito. Espírito Eu digo assim Santo que agindo em nós, né? Exato, cara. E eu vejo, Douglas, que o Senhor, ele tem pressa. Ele tem pressa em nos usar. Ele tem pressa em completar a boa obra dele em nós. Então, cara, eu tava retardando o processo há muito tempo. Então, cara, parece que assim, ou Deus fazia de uma vez comigo, ou eu não sei. Então, foi isso, cara. Aí eu apaixonei por Jesus loucamente, cara, de verdade. Eu fui para uma igreja de bairro, não na que eu era antes e tal. Fui servir, cara, 6 meses na igreja, eu era líder de jovens. E, cara, ali comecei. Minha primeira pregação foi o meu testemunho do que Jesus havia feito na minha vida. E começou, cara. Aí vem as nossas... como é que é? Os nossos desafios, né? De descobrir exatamente qual é o nosso ministério, dentro dos 5, qual é o meu, e aí o meu, cara, é o ministério de evangelista. Eu apanhei pra caramba por conta disso, aliás, apanho até hoje, né, porque o cara ouve, ele diz, pois é, mas ele não cuida, outro diz, pois é, mas ele não planta igreja, quer dizer, cada um se defende dentro da sua perspectiva, e sim. É uma besteira. E aí, na época, né, cara, eu sempre fui muito intenso, assim, de sentimento e tal. Eu sou sentimental, eu sou de chorar fácil. E quando eu comecei a pregar, cara, eu chorava muito. Porque aquilo tinha... Eu choro até hoje, mas eu chorava muito mais. Sim. Porque aquilo era a minha vida, cara. Entendeu? Eu falava e aquilo era eu. Sim. Cara, foi um período muito... Foi muito especial da minha vida como Isso é muito legal, que me moldou muito, sabe? Isso que você tá falando, cara, é muito louco. Algumas pessoas me falaram em podcast, mas me falaram mais, tipo... Cara, fui pôr um cigarro na boca, tive ânsia. Fui pôr uma bebida na boca. Isso é uma coisa muito doida que o Senhor faz. 2 coisas que ficam muito evidentes, cara, quando eu ouço histórias como a sua e de tantos que vieram aqui. Primeiro, uma obra muito clara do Espírito Santo, né? Ele fazendo, pá, igual você contou agora. Mas segundo, sempre acontece quando você chega no final de você mesmo. Né? Quando você chega nesse ponto de levantar as mãos e falar, eu me rendo. Tipo, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não dou conta da minha vida, eu não consigo me salvar, tal. E aí você, de verdade, encontra um salvador. Não é mais um amuleto, não é mais me ajuda a melhorar a minha vida aqui, não. Tipo, é um salvador, né? E pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, eu acho que eu falaria, pô, você não precisa viver uma tragédia pra você reconhecer isso. Você não precisa estar no seu pior dia da história pra você reconhecer isso. Você não precisa estar perto de uma overdose ou falir sua empresa pra você reconhecer. Cara, é você olhar pra palavra e falar, eu não dou conta. Eu preciso desesperadamente de um salvador, né?